Bom, então, na página 19 do seu livro Aconselhamento Cristão, Gary Collins, ele dá o seguinte conselho. Há muitos anos, as pesquisas revelaram que as técnicas de aconselhamento são mais eficazes quando o indivíduo que presta assistência é afetuoso, sensível, compreensivo, demonstra interesse sincero e tem disposição para confrontar as pessoas, mantendo uma atitude de amor. Os livros didáticos sobre aconselhamento sempre enfatizam a importância de determinadas qualidades num conselheiro, tais como ser digno de confiança, ter boa saúde psicológica, honestidade, paciência, competência e conhecer bem a si mesmo, né? Ou seja, falando aí da maturidade do conselheiro, né? Conhecer bem a si mesmo e, vamos dizer, nesse caso, o conselheiro, aqui vocês que vão trabalhar em igreja, de repente com aconselhamento, é bom vocês se aprofundarem nesse tema. Essa é uma disciplina que tem um princípio de estudo de aconselhamento, mas é bom que vocês se aprofundem nesse tema. Então, esse livro que o material didático indica, eu também indico Aconselhamento Cristão, e se possível fazer, quem já tiver uma graduação, fazer um curso de pós-graduação em psicologia pastoral. A nossa faculdade aqui tem um curso de pós-graduação em psicologia pastoral. Vamos começar uma turma em fevereiro, ou então curso de psicanálise, a nossa faculdade também tem, ou se aprofundar com literaturas, né, como esse livro e outros que eu posso recomendar a vocês também, para vocês poderem estar se aprofundando no assunto. O comentário prossegue. Segundo pesquisas recentes, os conselheiros são mais eficientes quando, além dessas características, conhecem bem os problemas humanos e demonstram bom manejo das técnicas de aconselhamento. Boas intenções, afirmam Jay Adams, não compensam a falta de conhecimento e de habilidade, né? Então, esse Gary Collins, ele ainda cita esse Jay Adams, que ele faz essa colocação importante, tá bom? Boas intenções não compensam a falta de conhecimento e de habilidade, porque às vezes, dependendo da boa intenção da pessoa, ele quer dar um conselho, só que às vezes baseado em um conhecimento errado, né, e acaba que ele pode atrapalhar, até destruir uma vida, né? Entre um dos conselhos que eu fico preocupado que algumas pessoas estão dando atualmente, né, falando aí sobre suicídio, né, é salvação do suicida. E o que eu tenho ouvido está baseado em quê? Está baseado na doutrina da predestinação de Agostinho de Hipona, Calvino, das igrejas reformadas, né? Bom, eu não sei se tem alguém aqui de igreja reformada, eu não sou, e eu sou muito contra essa doutrina. Então eles falam que o suicida, se ele foi predestinado por Deus, ele vai alcançar a salvação mesmo cometendo suicídio, porque ele foi predestinado por Deus. E na verdade eles acreditam que ele cometeu o suicídio porque Deus predestinou ele para isso. É uma confusão generalizada, tá bom? Então, boas intenções não compensam a falta de conhecimento e de habilidade. Então, essa falta de conhecimento da verdadeira doutrina bíblica, que deixa claro, o homem tem livre-arbítrio para escolher. Então, isso, se você for aconselhar a pessoa com uma palavra diferente dessa, você pode destruir uma pessoa. Vamos citar um exemplo. Tem dois exemplos, aproveitando esse gancho, né, do conhecimento na hora do aconselhamento. A nação americana estava precisando de um aconselhamento sobre o que aconteceu, por que aconteceu aquele atentado às Torres Gêmeas, né? E teve um entrevistador que ele chamou uma cristã e fez a seguinte pergunta a ela:
se Deus é bom, por que Deus permite uma agressão dessa? Era filha do Billy Graham, uma garota bem preparada, né? Com uma palavra cristã verdadeira. Então, o que ela falou? Ela falou, olha, Deus está tentando proteger os americanos. Olha o conselho sábio que ela vai dar aos americanos, né? Deus está tentando proteger os americanos. Mas ela foi citando na história dos Estados Unidos como que os americanos foram pedindo para Deus se afastar deles. Ela cita que antigamente todas as escolas americanas era feita uma oração antes de iniciar a aula. Era feita uma leitura da Bíblia. E ela foi citando quando que proibiram as orações, depois proibiram a leitura da Bíblia, depois proibiram o aconselhamento cristão nas escolas, porque os Estados Unidos é um país laico. Então ela disse, parece que tinha alguns terroristas daquele que tinha estudado em escolas americanas. Ela falou, talvez se aquele homem tivesse ouvido um pouco da Bíblia, tivesse participado de uma oração, falado com Deus, talvez ele não tivesse feito isso. Agora, principalmente, Deus quer proteger os americanos, mas vejam as atitudes que a nação está tendo. A nação está pedindo para Deus se afastar deles. Está dizendo, olha, nós queremos seguir a nossa vida sozinhos. Olha que aconselhamento sábio. Então, repetindo as palavras de Jay Adams, né? Boas intenções não compensam a falta de conhecimento e de habilidade. Agora, eles foram fazer a mesma pergunta a um pastor reformado que acredita na predestinação sobre as Torres Gêmeas. E esse homem, John Piper, o nome dele, é um pregador muito famoso das igrejas reformadas, que acredita na predestinação. Olha o conselho, o aconselhamento absurdo, a resposta absurda que ele vai dar. Ele disse o seguinte, olha, aquilo ali não é questão de Deus permitir. Tudo acontece por ordem de Deus. Então foi Deus que colocou no coração daqueles homens jogar aquele avião contra a Torre Gêmea. Na palavra daquela moça, vamos dizer, uma pessoa que tem conhecimento e habilidade para aconselhar, nas palavras da filha do Billy Graham, Deus quer proteger, mas ele não protege porque os americanos usam o seu livre-arbítrio para pedir que Deus se afaste. Mas na palavra de John Piper, aquilo aconteceu por ordem de Deus, porque ele acredita que tudo acontece por ordem de Deus. Então, os americanos pecaram, Deus ordenou que eles pecassem. Então o pecador normalmente ele fala o seguinte, nós estamos sendo punidos pelo pecado, mas não, nesse pensamento, nesse aconselhamento, as pessoas elas pecam por ordem de Deus. Caim matou Abel por ordem de Deus. E aí depois Deus coloca no coração dos homens, dos terroristas, jogarem aquele avião contra aquela torre. Então é um tipo de aconselhamento louco, né, que na verdade é um desserviço ao Evangelho, porque não faz o pecador pensar, eu tenho que mudar de vida, as minhas atitudes estão fazendo com que Deus se afaste de mim. Não, o conselheiro diz que as atitudes dele são ordenadas por Deus e que não tem como mudar. Então essa definição, todo esse texto de Collins, ele é bem interessante e ele conclui com essa palavra, né, de Jay Adams, tá ok? E ele colocou aqui também, ali na 6ª linha, tá ok? Que algo que precisa ser visto num conselheiro é que ele ser digno de confiança, ser uma pessoa que ele vai aconselhar e as pessoas realmente vão ouvir. Não, essa pessoa, ele entende do assunto. E além de entender do assunto, ele tem uma vasta experiência. Então ele tem um conhecimento técnico, ele tem conhecimento de vida. Essa pessoa é digna de confiança. Além disso, ele disse ter boa saúde psicológica, né? Isso aí é claro. Já pensou uma pessoa, um aconselhador, que ele não tenha saúde psicológica? Você perceba que ele seja um desequilibrado. Essa pessoa, ela não deveria estar
aqui falando de aconselhamento pastoral, ele não deveria estar em liderança, ele não deveria estar aconselhando. Aquele que vai estar aconselhando, ele tem que ter saúde psicológica. Ele citou também honestidade, que seja uma pessoa franca, que seja honesto. Olha, o teu problema é X. E aí, quer dizer, agora, diante desse problema, o que você precisa fazer para sair desse poço? Porque a pessoa que vem se aconselhar contigo, ela está com um problema, então eu comparo isso a alguém que caiu em um poço. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer agora para sair desse poço? Eu vou te dar a mão, vou te ajudar. E depois que a pessoa foi tirada do poço e se machucou ali, então saramos as feridas. Olha, agora, uma segunda fase de aconselhamento. Eu quero falar contigo por que você foi parar lá naquele poço. Ok? Então, o primeiro momento, você deparou a pessoa te pedindo ajuda, ela está ali no poço. Não é hora de você fazer ali um sermão de exortação dos erros cometidos para ela chegar no poço. Não. O primeiro momento é tirar ela do poço, curar essas feridas, solucionar o problema. Agora que está tudo solucionado, vamos para uma segunda fase do aconselhamento. Vamos revisar os passos, né? Por que você chegou naquele estágio? O que você pode fazer para você não chegar naquele estágio novamente? Faça a pessoa falar. O aconselhamento, ele envolve, né, a pessoa que está sendo aconselhada, ela falar, porque quem fala, ela assume compromisso, né? Ela consegue colocar para fora de forma bem clara, de forma bem nítida, quais foram os erros dela. E é importante que a pessoa veja isso, ela consiga ver detalhadamente aonde ela errou. Bom, além de ser digno de confiança, ter saúde psicológica e honestidade, ele diz também que o aconselhador ele deve ter paciência. Paciência porque, por exemplo, tem pessoas que vêm se aconselhar e ele começa a descrever o problema, ele entra em pontos que não vai ajudar em nada na descrição dessa história. Eu comparo isso, por exemplo, a pregadores que às vezes vão contar um testemunho. Eu vi isso certa vez, a pessoa contando um testemunho de um assalto no ônibus, né? Então ela falou que pegou um ônibus no centro da cidade e no meio do caminho alguém foi assaltar. Aí ele falou o seguinte, agora eu não me lembro bem o número do ônibus, ou era o 269 ou era o 240, o ônibus que vai para Jacarepaguá. O que o número do ônibus colabora nesse testemunho para as pessoas entenderem o milagre que Deus vai fazer, o livramento que Deus vai dar ali. Então, às vezes, a pessoa está ali se aconselhando, ela começa a falar e ela começa a citar coisas que não vai ajudar em nada para você entender o problema dela e aconselhar ela. Mas esse é o momento de você ouvir, então você tem que ter paciência. Você não vai interromper a pessoa. Olha só, isso que você está falando aí não tem nada a ver com o que eu preciso ouvir para te ajudar. Quer dizer, quem está aconselhando, ele tem que ter paciência para ouvir até as coisas que são supérfluas. Mas quem está se aconselhando, ele precisa ser ouvido. Ele precisa falar e precisa ser ouvido. Bom, ele diz também que a pessoa precisa ter competência e conhecer bem a si mesmo, né? Então, competência para poder dar o conselho correto. Eu citei aquele exemplo negativo de John Piper, um homem que é muito respeitado, é um dos maiores pregadores aí para as igrejas reformadas, mas eu não aconselho ninguém a buscar o conselho desse homem. Esse homem é péssimo, né? Ele não tem competência para aconselhar, porque ele acredita que as coisas acontecem por ordem de Deus. Então ele vai falar o quê? Olha, tudo isso aí que aconteceu foi ordem de Deus. Foi o conselho que ele deu para os americanos sobre como eles deveriam interpretar o atentado das Torres Gêmeas, né? Isso é coisa de maluco. Isso aí, um ímpio ouve isso, o ímpio que consegue pensar
ele ouve isso e fala assim, olha, e ele classifica todo mundo como cristão, né? Ele fala, esses cristãos ficaram loucos. Eu reconheço que eu pequei, agora o cristão vem dizer que eu pequei por ordem de Deus, aí vem dizer também que o terrorista maluco jogou o avião nas Torres Gêmeas porque Deus colocou aquilo no coração dele, mas os cristãos ficaram loucos, eu não quero nem mais ouvir os cristãos. Então tem que ter competência. E em último lugar ele diz, conhecer bem a si mesmo. Ou seja, a pessoa que vai aconselhar, ela tem que ter experiência de vida, ela tem que conhecer-se, tá bom? E isso daí, em todas as áreas é dito, até o juiz. Ninguém consegue ser 100% isento. Ele julga segundo as suas experiências. Ele pode, não, a teoria diz que eu tenho que ser isento, mas não adianta. Alguma coisa a pessoa traz na sua vida que vai influenciar na hora do julgamento. Tem juiz que ouve determinadas coisas, não move nada com o coração dele, ou outros move. Um exemplo, nós tínhamos, quando existia ainda o presídio da Frei Caneca, teve um grupo lá que aceitou Jesus, então eles pediram para nós implantarmos um seminário teológico lá. Nós, junto com a igreja, juntamos dinheiro, tiramos, na época eram apostilas, não eram livros, tiramos xerox, mandamos o material gratuito para eles. Eles estudaram por 3 anos, se formaram, fizemos a formatura lá dentro, e um deles foi chamado pelo juiz, tinha de tempo em tempo, né, para uma audiência onde ele poderia receber a liberdade condicional ou continuar cumprindo a pena. E ele chegou para o advogado dele e falou o seguinte, eu estava orando de madrugada e Deus falou para eu trazer todas as provas do curso de teologia que eu fiz. O advogado falou, isso aí não adianta nada, a gente leva isso aí, os juízes nem olham para isso. Ele falou, não, mas Deus mandou eu levar. Aí o advogado falou, então tá bom. Mas o conselho do advogado foi nem levar. Provavelmente o advogado viu 10, 20 juízes, sei lá, que ouviam histórias semelhantes, não dava a mínima. Pois bem, ele levou, e quando o juiz perguntou se ele se achava em condições de voltar ao convívio em sociedade, como estava sendo a vida dele lá na cela, ele descreveu tudo e falou, olha, a minha vida mudou, eu aceitei Jesus, e foi algo real, seu juiz, tanto que eu estou estudando teologia, está aqui todas as provas de teologia que eu fiz um curso de teologia. Eu não conheço aquele juiz, mas talvez aquele juiz, é muito provável, ele tenha tido alguma experiência cristã, ou talvez ele é um afastado do evangelho, né? ou até de outra religião, mas ele vê a religião como, como algo importante. Ele mandou soltar. Ele foi, então, aquela pessoa, foi colocado em liberdade condicional, e ele saindo em liberdade condicional, ele já tinha 2º grau, ele se matriculou numa faculdade, terminou a faculdade de Direito e começou a ajudar os seus irmãos que estavam lá dentro. Então, essa pessoa, vamos dizer, ele tem uma experiência de vida que ele agora, ele pode dar bons conselhos. Tá bom? Então, aquele que vai aconselhar, ele tem que ter experiência de vida. Eu não coloco como regra, tá bom? Mas é bom que o pastor, né? É bom que o pastor, vamos dizer, alguma experiência a mais ele terá se ele nasceu, por exemplo, no mundo, se converteu, como esse William, tá bom? Esse irmão, eu posso citar o nome dele, que ele até gosta de dar o testemunho dele, eu não me lembro o sobrenome dele agora, mas ele nasceu fora do evangelho, ele conheceu tudo de errado e viveu essa experiência forte de mudança de vida, tá bom? Essa pessoa ele vai aconselhar de uma maneira mais profunda do que, por exemplo, alguém que nasceu no evangelho, cresceu, tem suas experiências, mas não tão profunda quanto ele. Ele fez muitas coisas erradas, foi parar atrás das grades e de repente ele teve essa oportunidade de sair e agora é uma pessoa completamente diferente. Inclusive ele se tornou professor do nosso seminário, deu aula há algum tempo no seminário. Então esse texto
de Collins aqui eu acho bem interessante para o nosso aprendizado no aconselhamento pastoral.